Hoje vamos estudar o tópico 9, que é solubilidade dos compostos orgânicos. Esse tópico fica no capítulo 6, estrutura e propriedades físicas dos compostos orgânicos. Para você começar a conhecer as propriedades físicas dos compostos orgânicos, é importante que você saiba qual a diferença de propriedade química e propriedade física. As propriedades químicas é a reação química, e propriedades físicas é o aspecto, a densidade e a solubilidade, é o ponto de fusão, é o ponto de ebulição. Exemplo, quando você fala que um composto é líquido de uma determinada temperatura, isso é propriedade física, é aspecto, número, é característica e não como reação, porque reação seria propriedade química. A primeira propriedade física que vamos falar é sobre solubilidade. Existe na química uma regra sobre solubilidade que diz: o semelhante dissolve o semelhante. É a capacidade de dissolver no outro. Isso significa dizer, em relação à química, substâncias polares se dissolvem em líquidos polares e substâncias apolares se dissolvem em líquidos apolares. Então, quando falamos de solubilidade, temos que saber a solubilidade e em qual solvente é o solvente que costumamos falar, que é a água. O solvente água é polar. E o C2H14 hexano é um solvente apolar. Como o semelhante dissolve o semelhante, então apolar dissolve apolar. E podemos dizer que forças intermoleculares iguais são solúveis entre si. Exemplo, pontos de hidrogênio dissolve pontes de hidrogênio, ou dipolo induzido dissolve dipolo induzido, e dipolo permanente dissolve dipolo permanente. Um exemplo, na molécula H3, C, que é ligado ao oxigênio, e o OH é ligado ao H, percebemos que ele tem a molécula OH, que sugere que tem ponte de hidrogênio, então ele é um solúvel em água. Como podemos ver, ele tem OH e sugere ponte de hidrogênio, certamente é solúvel em água. Esse composto é o etanol, que é solúvel em água e também é solúvel em gasolina. Essa parte do OH é solúvel em água. E essa outra parte, CH3 e CH2, é solúvel em solvente apolar, ou seja, é solvente num hidrocarboneto. O etanol é polar, mas tem o OH, é a parte polar, é hidrofílica, sugere a dissolução em água. E a parte apolar é hidrofóbica e sugere a dissolução em gasolina. Neste capítulo 8, vamos estudar o tópico 4, que trata dos reações de substituição em alcanos, que fica no capítulo 8 de reações e substituições do livro. Vamos começar falando desse capítulo, vendo uma pequena introdução de reações de substituição. A reação de substituição ocorre quando um composto vai ser substituído, ou seja, um átomo vai ser substituído dentro de um substrato orgânico. Sai um e entra outro. Substituição diferente da adição, que quebra uma ligação, formando novas ligações. Para que formando novas ligações entre um composto. Aqui você entra um e coloca o outro. Aqui você retira um e coloca o outro.
E isso que chamamos de reação de substituição. O que é reação de substituição nos alcanos? Como o próprio nome diz, reação de substituição são aquelas nas quais um átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. Vamos começar a estudar as reações orgânicas, estudando especificamente as reações de substituição nos alcanos. Vamos lembrar o que é um alcano. Os alcanos são hidrocarbonetos compostos somente por carbono e hidrogênio. Eles são muito saturados, ou seja, na molécula só vamos encontrar ligações saturadas. Esses compostos são muito estáveis, por isso são pouco reativos. Por um alcano é difícil participar de uma reação química, mas é possível. E as reações mais comuns são as reações de substituição. As reações de substituição mais comuns são halogenação, nitração e sulfonação. No exemplo 1, vamos ver uma reação de substituição de halogenação. Olhando para esse alcano, nesse caso é o metano, vamos reagir esse alcano com o gás cloro, Cl2. Essa reação, para acontecer, precisa de uma estimulação. Ela precisa de luz. Então, ela precisa de luz. Geralmente, as reações químicas orgânicas são muito lentas. É preciso mesmo de estímulos, luz, aquecimento, catalisadores. Então, é preciso muita atenção a esses detalhes. Bom, o que vai acontecer nessa reação? Vai acontecer a substituição de um átomo de hidrogênio do alcano por um desses átomos de cloro. Então, qual será o produto dessa reação? Bom, como somente um átomo de hidrogênio será substituído, um dos produtos será CH3Cl e o outro produto será o HCl. Então, note que o hidrogênio do alcano foi substituído pelo cloro do gás cloro. As moléculas do alcano nessa reação será molécula alvo e o cloro será o atacante. E essa reação recebe o nome de halogenação. Por que halogenação? Porque o hidrogênio do alcano foi substituído por um átomo do grupo dos halogênios, da família 7A. Família 7A. Quais são os halogênios? O flúor é muito reativo, então desconsideramos o flúor, e o iodo é pouco reativo, também desconsideramos. Geralmente, as reações mais encontradas serão cloração e bromação. Então, existem outras reações, como a que vamos ver agora. No exemplo 2, temos a reação de nitração. Na reação de substituição de nitração, vamos utilizar novamente como molécula orgânica o reagente, a molécula do metano. Neste caso, vamos reagir o metano com ácido,
o ácido nítrico. Vou escrever HO reagindo com NO2 para facilitar, mas a nomenclatura é HNO3. Só para facilitar, mas o que vai acontecer nessa reação? Nessa reação, o átomo do hidrogênio será substituído pelo grupo nitro do ácido. Então, qual será o produto da reação? Qual será o produto dessa reação? O produto será CH3 reagindo com CH3 no lugar do hidrogênio. Teremos o grupo nitro NO2 e o hidrogênio liberado vai reagir com o HO. HO mais H. Vai formar a molécula de água. Essa reação de nitração houve a substituição do átomo de hidrogênio da molécula orgânica do metano pelo grupo nitro NO2 que estava presente no ácido nítrico e essa nova molécula recebe o nome de nitrogênio. Essa nova molécula formada recebe o nome de hidrogênio, nitrometano. Corrigindo aqui. E essa nova molécula formada recebe o nome de nitrometano. Então, no terceiro exemplo, temos a reação de substituição dos alcanos, chamada de sulfonação. Na sulfonação, fazemos da mesma forma. Teremos a substituição do átomo de hidrogênio do alcano, porém aqui a molécula atacante será o ácido sulfúrico, HO reagindo com SO3H. Lembrando que o ácido sulfúrico é o H2SO4. Foi feito assim só para ter um entendimento melhor. Nessa reação, um átomo de hidrogênio do metano será substituído por esse grupo do ácido sulfúrico. SO3H. Os grupos sulfônicos. Qual será o produto dessa reação? Bom, o grupo sulfônico se liga ao átomo de carbono da molécula orgânica SO3H. E o hidrogênio liberado do metano vai reagir com o H2 do ácido, formando uma molécula de H2O. Dessa forma, temos o produto CH3, SO3H, mais a molécula reagindo com a molécula de água. Aí temos, formando o ácido metano sulfúrico. E o nome dessa nova molécula formada é chamada de ácido metano sulfônico. Junção do hidrocarboneto com o grupo dos ácidos. Então, era isso que nós tínhamos para falar desse capítulo de hoje.